E corroborando para essa questão desse mercado, né? E houve um tempo atrás um grande escândalo quando foram lançados uns vídeos secretos de funcionários da Planned Parenthood, que é uma organização de planejamento familiar, entre aspas, que é bastante pró-aborto, e a funcionária médica estava descrevendo, né, quais são os órgãos mais procurados dos fetos, ou quais são os métodos que ela utiliza para não esmagar os órgãos na hora que ela está coletando, valores dos tecidos. Então, houve muita polêmica sobre os lucros com os abortos que essa organização estava obtendo com a venda do tecido fetal. E eles, a Planned Parenthood, negou que tenha qualquer lucro e disse que só cobra umas taxas para cobrir os seus custos. Então, aqui esse vídeo também tem muitos desses na internet, depois vai ser disponibilizado no canal também uma cópia. E então, assim, essa médica, ela aqui tem até com legenda, né? Estamos sendo eficientes em conseguir coração, pulmão, fígado, porque nós sabemos como fazer. Então, não vou esmagar essas partes. Né? Então, porque existe um mercado que exige os órgãos inteiros em bom estado. Né? Então, ela aqui dizendo, então a gente vai assistir o vídeo dela, e ela estava almoçando, falando, comendo, assim, de uma maneira bastante né, sem nenhum pudor, sem nenhum remorso. Nós vamos ver aqui, então. Então, ela falando, né, que tá em inglês aqui essa parte, né? Então, aqui nós queremos fazer isso, mas isso não é percebido, né? Fazemos de uma maneira que essa clínica está vendendo tecido e está fazendo dinheiro com isso, né? Mas que não é percebido. Mas vamos ver assim, o que ela... Que eles querem muito é coração, mas querem pulmão também. Extracting organs and body parts from the aborted babies is clearly not an afterthought. How much of a difference can it actually make if you know what's expected or what we need versus... Muitas pessoas querem fígado, aí ela diz, eu não vou esmagar nenhuma parte. To anyone who's been paying attention, this new video expose should come as no surprise. But this latest scandal marks a new low for America's largest abortion dealer. The $30 to $100 prices, that's per specimen that we're talking about, right? Yeah. Esse jornalista que publicou esse vídeo está sofrendo um processo. O escritório dele foi invadido e retirado os computadores, o material, a mando da Kamala Harris, senadora na época, que é bastante pró-aborto, bastante, né, incentivadora, e ela também, né, é uma apoiadora do Parenthood. Então, esse jornalista está passando por apuros, como se diz, né? Então, o mentor da Planned Parenthood é um dos, né, é o William Gates, que é o pai do Bill Gates, e a Fundação Bill Melinda Gates dá muito dinheiro para a Parenthood, de presente, entre aspas, não é? Então, aqui, por exemplo, é do próprio site oficial, né, da Fundação Bill Melinda Gates, aqui eles falando que eles deram um presente de 1,7 milhões de dólares, né, para a International Planned Parenthood Federation. Então, eles estão todos trabalhando juntos, né? Aqui a Planned Parenthood, né, comemorando, né, então, a Kamala Harris sendo a vice-presidente, próxima vice-presidente dos Estados Unidos, a questão do aborto vai andar com uma velocidade muito grande, porque ela digamos, pró-aborto radical, independente da idade gestacional. Aqui fala, né, das vezes que teve votação, ela
votou contra a legislação que queria proibir aborto depois das 20 semanas, que seriam 5 meses. Para ela, pode ser aborto para cima de 20 semanas, de 5 meses, com bebês já viáveis. Aqui ela também votou contra uma lei que, assim, caso o bebê, né, que fazia parte de um aborto, nascesse vivo, ele deveria ter um tratamento como se fosse uma criança, né, que nasceu de um parto normal. Mas ela disse que não, ela é contra isso. Se é de aborto, é aborto, né? E também, assim, a Parenthood recebe dinheiro também de público, e ela queria expandir, né, que continuasse. Existem, não só a Planned Parenthood, tem Center for Reproductive Rights, várias outras organizações. No fim, tem grandes fundações por trás, fomentando e financiando, mas várias, aparentemente, manifestações pró-abortos, como se fosse uma coisa de toda a sociedade, né? Mas aqui a gente vê jovens, aqui a comemoração na Argentina pela liberação do aborto, a gente vê pelos rostos assim uma alegria, né? Meio irracional para quem não é favorável, né? Porque existem, aqui aquela alegria contrasta com esse é um meme que está circulando na internet, né? Que é uma coisa absurda, mas é mais ou menos isso, né? Que aí o médico dizendo, seu aborto foi um sucesso. E a paciente, obrigada, doutor, abortar é muito bom. Como aquela alegria, né, contrasta com a alegria daquelas ativistas lá, quando o aborto na Argentina foi liberado, como se fosse uma coisa, assim, bastante banal e bastante legal, né. E, enquanto isso, em contraste, nós temos N métodos anticontraceptivos, não há feito campanhas pró a anticoncepção, que é uma coisa muito mais simples, né? Não é nada violento, e enquanto isso nós temos campanhas fortíssimas, legais, do ativismo judicial e de ativistas pró-aborto, e temos vários tipos de métodos anticoncepcionais, então é algo bastante irracional, e as pessoas comemorando como se fosse uma coisa assim muito legal, normal, sei lá, né? Então aqui é um artigo publicado na Science no ano passado, junho de 2020, e que os oponentes do aborto, né, estão protestando contra essas vacinas contra a Covid-19 que estão sendo feitas com células de linha fetal. Então, a Science é uma revista renomada, né, da área científica. Então, algumas pessoas acham que não tem nenhum problema ético, né, em usar as linhas fetais, mas para muitas pessoas há uma linha reta que pode ser traçada desde o fim da vida humana em um aborto até uma vacina ou medicamento criado com células derivadas da colheita de tecido fetal. Uma observação que não são só vacinas e medicamentos. Existem linhas de cosméticos grandes sendo desenvolvida com linhas de células fetais, alimentos que são feitos também com a linhagem de células fetais, e mesmo que as células tenham se propagado por anos em laboratórios, distante do aborto, é uma conexão permanente. Então, assim, o uso de tais células fetais para a produção de vacinas, ela levanta esse problema de consciência para qualquer pessoa que possa, né, que eles ofereçam esse tipo de produto, né? Então, as pessoas são contra o aborto, são, né, pró-vida, e aí vão receber essa vacina, é uma coisa bastante... Então, existe a objeção de consciência, né, por parte daqueles que é oferecido esse tipo de vacina, e isso pode criar, à medida que as pessoas tiverem conhecimento sobre esse assunto, isso pode criar uma pressão, uma demanda ética sobre os formuladores de políticas, os funcionários de saúde, os cientistas e os criadores de vacinas e financiadores. Por enquanto, como é um assunto bastante velado, pouco falado, isso que está muito livre, né? Está andando muito solto. E é especialmente verdadeiro porque também, assim, não é só tecido fetal para desenvolver, para eles é como se fosse essencial e não tivesse outra coisa, mas existem métodos alternativos para a produção de vacinas, né, para que não haja questões éticas, então, que a pessoa possa escolher, olha, eu quero uma vacina que não tenha desenvolvimento com linha fetal,
Então, aqui a gente também vai estar nas descrições mais abaixo. A seguinte slide vai ser sobre os ingredientes que vão nas vacinas. Então, as pessoas podem começar a consultar, devem, né? Começar a saber o que tem dentro. Então, as vacinas, aparentemente, parece que só vai o antígeno, só vai o conteúdo que vai criar a imunidade, mas na realidade ela vem com muitos ingredientes. Então, ela vem com conservantes, né? Que previne, né, conserva e previne contaminações. O timerosol, que é o equivalente ao mertiolate. Adjuvantes, que é para aumentar a reatividade da vacina, que é o alumínio. Tem estabilizantes para aumentar a durabilidade, é o açúcar, a gelatina. Antibióticos também, para evitar o crescimento bacteriano, a neomicina. Acaba vindo, né, por mais que se purifique, quanto mais pura a vacina, mais cara também. Então, restos de culturas de materiais, DNAs, ovos, restos de ovos e produtos inativadores de vírus, por exemplo, de vírus inativado, ele tem que ser inativado com um produto que é o formaldeído, que é o formol. Então, aqui a gente tem, assim, um artigo que também esse vai estar nas descrições, que ele pega as bulas aqui no FDA. Então, é um link, depois pode clicar aqui em cima e conferir vacina por vacina, que coloca o que tem de cada conteúdo, ingredientes para cada vacina. Então, assim, a gente vê, ó, soro de albumina humana, então a gente vai ver, né? Aqui também albumina recombinante humana, a W38, que é a célula humana de pulmão, então DNA da célula MRC5, albumina recombinante, e aqui a gente vê, né, albumina, soro de albumina humana, né, 2% de soro de albumina humana, então, aqui células, né, de pulmão, então, da MRC5, então, então, aqui, assim como tem organizações pró-aborto, existem organizações pró-vida contra o aborto, né? Então, são várias, né? Então, tem a Charlotte Lozier Institute, então eles fazem todo um trabalho forte com instrução, né? Com informação para as pessoas conhecerem mais sobre esse assunto. Essa aqui, eles fazem a Children of God, eles fazem as listagens das vacinas, né? Então eles botam os links oficiais para as pessoas, eles organizam o material, porque esse material é muito difícil de ser acessado, ele não é fácil, né? Encontrar essas bulas e tal, então eles organizam e colocam os links para as pessoas terem acesso de uma maneira facilitada. Aqui também, né? Então, Nebraska Colisão para pesquisas éticas, né? Então, produtos que usam fetos abortados, então eles listam, né? Então, quem quiser pesquisar também. Então, a bioética e o aborto, né? Então, é uma tomada flagrante de uma vida humana. O uso do tecido abortado, mesmo que em busca de uma cura, ela anula completamente os princípios bioéticos de consentimento informado. Então, o feto não tem como, né? Os benefícios que deve superar o risco, né? Então mata uma vida para poder salvar outras que talvez não acontecesse, né? de ficarem doentes, e justiça para os vulneráveis, né? Então alguém tem que defender os vulneráveis. Então o esquema para a colheita de material de aborto, ele tem sido realizado por meios que visam facilitar a colheita. Então existe um esquema, né? Para colher esse material de tecido fetal fresco para ser utilizado. Então, o coletor de tecidos ele é profundamente cúmplice, né? Não só no planejamento preparatório do aborto, mas no próprio ato. A coleta de tecido não pode ser simplesmente pensada como um empreendimento completamente separado do aborto, ele faz parte do processo, e então ele envolve planos, né? De como é que ele vai fazer e uma logística, né? E aqui existe digamos, um paralelo, né, para as pessoas pensarem, né, para não ficarem só com uma visão unilateral, mas tem que se pensar em vários aspectos que esse assunto envolve. Por exemplo, que há um estímulo ao mercado de tecidos fetais, né, porque
As mães, muitas mães mulheres que vão abortar, elas estão ambivalentes, né? Então elas podem ter, assim, elas estão tipo uma encruzilhada, elas podem ir por um caminho ou por outro, mas se já chega num lugar em que as pessoas já induzem, não, isso aqui é o caminho, você vai para cá, a pessoa, ela para de pensar na outra possibilidade e ela vai rapidamente entrar nesse caminho. Então, aqui esse paralelo, né? Por exemplo, no caso de uma vítima adulta de homicídio, por exemplo, um prisioneiro político executado por um regime opressor, nenhuma empresa ou pesquisador de renome negociaria com o regime sobre a coleta do corpo para um projeto de pesquisa, muito menos tomaria providências para um método de execução que permite a colheita de tecido utilizável. Ninguém faria isso. Mas, se tivesse isso, tais arranjos poderiam encorajar futuros assassinatos e fornecer aos responsáveis um falso consolo que podem obstruir qualquer remorso verdadeiro pelo que eles fizeram. Então, digamos que, não, pela ciência a gente pode coletar os órgãos do corpo desse prisioneiro aqui, porque a gente pode salvar vidas, e isso sendo liberado, isso começa a fomentar toda uma cadeia que existe, né, que infelizmente o ser humano tem de todos os tipos. Então aqui a gente vê assim, a bioética utilitarista, ela é favorável a sacrificar algumas vidas, né, algumas pessoas, algumas vidas para digamos, salvar o coletivo. E a bioética personalista, ela não aceita, né, porque todo ser humano, independente da sua condição psíquica, física, social, né, que seja um feto, um idoso, uma pessoa, todas essas pessoas têm valor, né, igual, e elas devem ser protegidas e devem ter a sua defesa pela vida. Então as questões bioéticas, né, envolvem muitas coisas que as pessoas precisam pensar, né? Materiais alternativos para as vacinas existem sim, né? O feto não tem nem como dar consentimento, não tem nem como participar, né, da questão do que vai ser feito. Objeção de consciência, sim, as pessoas têm direito, né, de não quererem uma vacina feita com linhagem fetal. Existe uma variedade de métodos contraceptivos, né? Por que o incentivo do aborto e não o incentivo, né, da contracepção? Proteção do vulnerável. Alguém precisa ser, né, pró-vida, né? Porque senão é só pró-aborto e parece que é só isso, né? E essa coisa da negociação com as partes do feto, isso precisa ser muito bem acompanhado e punido, inclusive, né? Deve ser punido, porque é um mercado forte. Então, por trás de uma ideologia pró-ativista, pró-aborto, existe uma indústria enorme, um comércio enorme e que lida com esse material de tecidos de fetos. Então, é isso aí.